Olá, meu nome é Jaxiane e eu sou mãe de um anjinho chamado Rafaela. Hoje eu venho trazer para vocês um breve relato da minha perda. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que o que aconteceu comigo seja conhecido, não o que aconteceu comigo, a causa, tá? Eu quero que seja mais conhecido. Vocês vão entender aí no desenvolver do vídeo. Primeiro, eu tenho SOP, né? É síndrome do ovário policístico. Bem comum, assim, entre as mulheres, que causa dificuldade para engravidar, certo? Além de alguns outros sintomas que também as que têm SOP já conhecem, né? Mas enfim, só para vocês entenderem um pouquinho desde lá do começo. Eu com a SOP, né, imaginei que depois que eu parasse de tomar o meu comprimido, eu demoraria aí um bom tempo para mim conseguir engravidar. Porém, no meu primeiro ciclo, depois que eu parei de tomar o meu comprimido, eu engravidei. A maior alegria da minha vida, com toda certeza. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu não acreditava. Eu tive que até, além de fazer o exame, o teste de farmácia, o exame laboratorial, eu também fui atrás de uma ecografia, para mim ter certeza que eu estava grávida, porque eu não acreditava naquilo, porque foi um milagre na minha vida. Eu sei que várias mulheres, né, engravidam tendo SOP, e graças a Deus existem vários tratamentos também para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, mas para mim aquilo foi uma graça tremenda. Então quando eu fui, fiz a ecografia, escutei o coraçãozinho do meu bebê, foi uma alegria enorme. Toda a família ficou feliz, né? Tanto a minha família como a família do meu esposo, pelo aquele bebezinho que estava vindo. E foi uma alegria tremenda na minha vida. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo criança e o tanto que eu queria ter a minha filha ou o meu filho, né? Agora falando um pouquinho sobre a minha perda. Então, ali com 12 semanas e 6 dias, eu fiz outra ecografia, uma ecografia de rotina, no caso, que é a, não sei se chama de rotina, mas é a translucência nucal. E tava tudo bem. A minha bebezinha tava com tamanho ok, o meu colo do útero tava com uma medida ok, 3 ponto alguma coisa centímetros, e tava tudo bem. Eu era uma grávida saudável, num contexto geral. Meus exames eram todos bons, eu não tinha nenhum exame que deu alterado, nem o exame de urina, que é algo mais comum, né, as mãezinhas terem infecção urinária. Eu não tinha, tava tudo ok. E essa foi a última ecografia que eu fiz, com 12 semanas e 6 dias, que não deu para ver o que era o bebê. Depois daí eu fiz uma sexagem fetal, daí que eu descobri que era minha princesa. Muito feliz, fiquei muito feliz por saber que era uma menininha. Era a minha primeira gestação, então para mim era tudo maravilhoso. E com 16 semanas e 3 dias, ocorreu um sangramento muito intenso. Eu fui para um hospital da minha cidade, não fui muito bem atendida, não tinha muitos profissionais médicos mesmo. Então eu fui para outro hospital, numa outra cidade vizinha daqui de onde eu moro, e com um médico ginecologista obstetra. Chegando lá, eu já estava com 7 centímetros de dilatação, fiz uma ecografia, estava com bolsa protusa. Bolsa protusa é quando a bolsa já desceu para o canal vaginal, ela já não está no útero, ela já desceu para o canal, então não teria mais nenhum procedimento médico que poderia salvar meu bebê. E como
a gestação ainda, né, tava ali no início, digamos assim, né, quase na metade, 18 semanas e 3 dias, os bebês ainda não têm condições nenhuma de sobrevivência após sair, né, do corpo da mãe. Então, eu perdi minha bebê neste dia. Eu tô contando assim pra vocês, bem resumidamente, mas foi um dia, o pior dia da minha vida. Quem passou por isso, as mãezinhas que estão assistindo sabem. E, tá, mas e qual foi a causa? O que aconteceu que você perdeu a tua bebê? Como eu cheguei lá, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Eu tinha, pra dizer assim que eu não tinha nenhum tipo de dor, eu tinha um desconforto, tá? Um pouquinho de desconforto e umas cólicazinhas, mas nada muito forte. Cólicas assim que é aquelas que dá no começo da gestação, quem já ficou grávida aí sabe como é que é. Aquelas cólicazinhas que dá fraquinha, um pouquinho de passa e daí, né? Era aquilo que eu tava sentindo. Minha primeira gestação, não tinha ideia de como que era uma dor de dilatação, não tinha ideia como que é uma dor de parto, nada, né? Pra mim aquilo era só normal da gestação. Uma das formas que os médicos conseguem já fechar o diagnóstico da causa de perca de bebê, quando acontece o que aconteceu comigo, né, uma dilatação grande, sem nenhum tipo de dor, né, dor significativa, nenhum tipo, indolor eles chamam, né, é a insuficiência istmo-cervical, conhecida como IIC, né, o teu colo ali, ele abre, o colo do teu útero abre, você não tem nenhum tipo de dor, acontece daí da bolsa descer, né, o bebê começar a descer, e não tem mais o que ser feito, infelizmente. Não tem nenhum exame que possa ser feito antes de você engravidar, que você vai diagnosticar isso. Infelizmente não existe, tá? Todas essas informações que eu tô trazendo é através de tudo que eu pesquisei. Eu assisti muitos vídeos de doutores, uma live eu assisti esses dias também, que a doutora explica muito bem, posso até passar para vocês depois. Tudo isso que eu tô relatando é deles, tá? Não é nada, é porque eu sou uma professora de matemática e pedagoga, eu não sei nada sobre medicina, mas através das minhas pesquisas que eu consegui entender um pouquinho sobre o que é essa IIC, tá? E foi isso que aconteceu comigo, né? Muitas mulheres precisam perder 2, 3 bebês para depois serem diagnosticadas, né? Fechar o laudo do que aconteceu, que seria a insuficiência istmo-cervical. Comigo, pelo meu caso, ainda também não foi fechado o diagnóstico, não sei se eu já falei sobre isso ou não, não foi fechado ainda o laudo do que houve, mas mais alguns dias aí já vai conseguir ter uma noção do que aconteceu, se foi só isso, né, se foi só a insuficiência ou se teve mais algum agravante. Estou fazendo alguns exames de sangue, fui fazer hoje, e também vou fazer uma ecografia daqui a uns dias para ver se tá tudo bem comigo, né? Porque a bolsa, o cordão umbilical e a minha bebê foram para biópsia, que vão ajudar aí a gente fechar do que aconteceu, né? Se tinha alguma coisa ali que estava errada além da insuficiência. Mas até o momento é isso que eu tenho de informações sobre o meu caso, né? E por que eu tô trazendo isso? Por que eu tô contando a minha história? A minha história é muito recente ainda, né? Hoje fazem 16 dias que eu perdi a minha pequena. Ainda é bem difícil para mim falar, mas eu quero que as pessoas tenham informação,
porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca ninguém me contou nenhuma história parecida com o que aconteceu comigo. Então eu tava no escuro. Se acontecer isso com alguma mãezinha, não vai ser esse vídeo que vai fazer você entender, que vai fazer você superar a sua perda. Não. É um processo. Você tem que passar por esse processo, tá? É muito difícil, a gente precisa de muito apoio da família, de pessoas, né, que a gente gosta, pessoas que a gente se sente bem em estar perto. E se aconteceu com você isso, como que foi a minha forma de enfrentar? Acreditar que a minha princesa é um anjo agora, que até eu tive umas palavras que o padre falou pra mim que os anjos não se reproduzem, né? Então, quando eles precisam de mais anjos, eles têm que levar uma alma inocente, uma alma pura, né? Que seria dos bebezinhos, porque a gente, a partir do momento ali que nasce, a gente já fica nesse mundo, um mundo muito turbulento e tudo. E foi isso que começou, mas enfim, foi isso que começou a confortar o meu coração e acreditar que eu sou uma mãe de anjo, né? A minha bebezinha virou um anjinho. E eu vou trazer mais a continuação dessa história para vocês, tá? O desenvolvimento, depois que fechar o meu laudo, depois que eu for nas minhas consultas, ver se tá tudo bem comigo. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Qualquer dúvida que ficou aí, como ainda a minha cabeça não voltou muito ao normal, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, vocês podem perguntar que eu vou responder vocês, tá bom? Então era isso, qualquer dúvida, quem quiser compartilhar sua história também comigo, pode deixar aqui que eu vou ler com toda consideração. E conforme for desenvolvendo essa história, eu vou trazendo para vocês as novas informações e o que for acontecendo de novo depois do meu diagnóstico, e contando como que está sendo esse processo aí de aceitação, porque a gente precisa entender, a gente nunca vai entender. Eu, pelo menos até agora, não entendi. E pelas mães que eu converso que passaram por isso também não entendem. A gente não entende. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com você? A gente aceita aquilo, né? Deixa o nosso coração tranquilo, porque a gente precisa continuar, né? A gente precisa levantar a cabeça, saber que o Senhor está nos direcionando, vai sempre na nossa frente, ajudando nas nossas lutas, e a gente precisa continuar. Viva um dia de cada vez. Um dia. Não pense lá daqui um ano como que você vai estar. Ai, no dia do que seria a próxima ali ao parto do meu bebê, né? Como que eu vou estar? Não pense lá. Pensa no fim deste dia. Eu vou viver esse dia da melhor forma possível. Eu vou tentar distrair a minha cabeça, fazer coisas, né? Conversar com pessoas que vocês se sintam à vontade, fazer coisas que vocês gostam de fazer. Demora, pessoal, demora muito a gente conseguir entreter a cabeça em outra coisa, porque um segundo que a gente fica com a cabeça sem nem alguma coisa que a gente está fazendo, aquele pensamento já vem. Então, tenta ocupar a cabeça ao máximo que vocês puderem, e qualquer coisa podem mandar aqui que eu vou conversando com vocês, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo.